Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 368, gravado em 5 de julho de 2024. Eu sou o Guilherme Goulart e, junto com o Vinícius Serafim, vamos trazer para vocês algumas notícias das últimas semanas, do último período. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá, os nossos ouvintes. Esse é o nosso momento de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção, tomando um café, dessa vez um café de verdade. Então pegue o seu café e vem com a gente para entrar em contato conosco e enviar suas críticas e sugestões. É muito fácil, basta enviar uma mensagem para podcast@segurançalegal.com ou, se preferir, também pelo @segurança legal lá no Twitter ou X, mas nós aqui falamos Twitter. E também no Mastodon, @segurançalegal, @mastodon.social. Já pensou em apoiar o projeto Segurança Legal? Acesse o site ou apoia.se/Segurança Legal, escolha uma das modalidades de apoio e entre os benefícios recebidos. Você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram. Também tem o blog da Brown Pipe, Vinícius, então se você quiser se manter informado, visite o blog lá da Brown Pipe, brownpipe.com.br. Lá você vai ter o linkzinho para o blog. Lá também, se você quiser, pode se inscrever no nosso mailing semanal. Então, nesse mailing você receberá algumas das notícias mais relevantes aí toda semana, que nós fazemos uma curadoria e vamos repassando aí, né, via mailing para o pessoal. Temos uma nova série, Vinícius, Sim, Blogcast Segurança Legal. O que que é essa nova série aí? sim, Guilherme. A gente tá para manter o nosso feed mais ativo e mesmo para dar mais visibilidade para aquilo que tu tá curando, né? O Guilherme seleciona as notícias. Algumas vezes ele até usa o ChatGPT para ajudar na questão do resumo e tal, mas é sempre curado pelo Guilherme pessoalmente, tá, galera? Então não é conteúdo sintético puro largado lá. É coisa que o Guilherme faz com bastante cuidado, com bastante carinho. E aí, esses dias, eu falei para o Guilherme, cara, eu vou começar a pegar essas informações que tu tá colocando lá no blog e eu vou eventualmente gravar para colocar no feed para o pessoal saber também do que tá postando lá, que são coisas bem relevantes que elas não necessariamente vêm parar aqui no podcast. Algumas coisas a gente Uhum. traz por segurança legal, como hoje tem algumas que a gente vai trazer, que estão lá no blog, mas nem todas fazem o seu caminho até aqui. Então a gente está tô começando a gravar então esses blogcasts que a gente chamou, né, que entram no nosso É. feed. Tem também uma outra coisa interessante, Guilherme, que você já deve ter percebido, que nos acompanha já há algum tempo, que a gente tá com os vídeos no YouTube. Então, nesse momento que nós estamos gravando áudio, né? Uma ótima qualidade para ir lá pro feed Pro e feed. estamos gravando também, fazendo nesse momento o vídeo que vai lá pro YouTube. No YouTube, tá? Até para incentivar você também nos ouvir lá, se puder, né? Se estiver dirigindo, Uhum. não vá assistir no YouTube, fica no feed mesmo. Lá no YouTube a gente sempre tem uns minutinhos a mais lá que a gente faz no final, depois que a gente se despede. Sempre tem alguma coisinha a mais, tá? E no último episódio que a gente fez, teve o Lucas Lago, nosso convidado, né? Que a gente seguiu Uhum. conversando um pouquinho com ele depois, ele foi bem legal. E tem uma outra coisa, Guilherme, que também é uma iniciativa Brown Pipe barra Segurança Legal, né? Aham. Que eu comecei a gravar, né? Talvez com saudade das aulas, Uhum. talvez um pouco com isso. Eu comecei a gravar algumas lives, então é ao vivo, tá? Tem sido sempre nas terças-feiras às 8 horas. Terça-feira que vem vai ter de novo, 8 horas da noite. Sobre segurança da informação com um viés bem aplicado. Então, Uhum. claro que eu trago as questões conceituais que são importantes para a gente compreender as coisas, né? Mas sempre com viés de aplicação, inclusive com até de repente um enfoque um pouco maior para segurança segura de desenvolvimento seguro de software. Tá? A gente começou uma sériezinha agora com a parte de criptografia, então já foram uns 3 episódios, bem interessante. E na semana que vem, na terça-feira às 8, vai ter o que eu. Não vai ter com esse. Não vai ser esse o título, mas vai ser o que eu chamo de um racha-cuca, tá? Eu vou Aham. dar uma. Eu vou destrinchar um tipo de vulnerabilidade que pode aparecer em softwares, quando você desenvolve um software e tal. Que mesmo que você use um algoritmo forte, como AES para criptografia, com uma chave de 128 bits muito bem escolhida, mesmo se fazendo isso, se você cometer 2 erros na sua aplicação, a gente consegue decifrar
texto cifrado com esse seu ótimo algoritmo, com essa maravilhosa chave randômica completamente aleatória que você escolheu. E o algoritmo é bom. Então, como é que a gente consegue fazer isso? Eu vou mostrar na terça-feira, às 8 da noite, ao vivo. E é um bom exercício para a mente, assim, para quem gosta de pensar bastante, vai ser um bom episódio. Se o ouvinte e a ouvinte quiser ver essa sériezinha de vídeos, né? Basta entrar lá no canal da Brown Pipe, Não, perdão, do do Segurança Segurança Legal, Legal, do Segurança Legal. Se na quiser entrar aba na ao Brown Pipe vivo. também, Se quiser, mas não. aí vai lá. Não, e os passados também, esses 3 passados, que meio que virou uma mini, tá virando uma mini sériezinha, É né? uma Uma sequência, mas minissérie, eles né? estão na aba ao vivo. O Ah, YouTube tá. separa na aba ao vivo. Então você clica lá na abinha, vai lá no canal do Segurança Legal no YouTube, vai na abinha ao vivo e vai aparecer todos os vídeos que já passaram, Ao vivo. as Tô lives aqui. e tem o agendamento, vai ter o agendamento da próxima. Uhum. Inclusive tem aqui o Live 1, piloto do Segurança Legal no YouTube, gravada há 7 anos. 7 anos. A gente já vem um tempo tentando brincar com essas coisas, né? Mas é que a gente é mais meio old school, assim, né? Essas Aham. coisas, né? Mas aproveitando o ensejo, Vinícius, também tem, eu deixei um videozinho lá, sobre. Porque eu participei da última Jornada Internacional de Direito, que ocorreu aí nos dias 26 a 28 de junho de 2024. Ela foi uma jornada dessa vez remota, então os participantes mandavam lá os seus vídeos e eu mandei uma contribuição de 20 minutos, então deu exatamente 20 minutos, eles Uhum. pediram 20 minutos, eu consegui gravar 20 minutos, sobre os desafios da regulação da inteligência artificial. Então, se você quiser também saber um pouco mais ou ver essa contribuição, basta você acessar lá também no YouTube do Segurança Legal que você vai conseguir ver, né, essa contribuição. Certo, Isso, Vinícius? certíssimo. Bom, uma última coisinha, pessoal, que a gente não pode esquecer o pessoal do Rio Grande do Sul, nós aqui no Rio Grande do Sul, né, as pessoas que foram atingidas pelas enchentes ainda precisam de ajuda, né? Quem é aqui de Porto Alegre, do interior também mais atingido, sabe, né? Consegue ver isso, tem Ainda tem muita gente em abrigo. muita gente fora de casa. Esses dias eu tive ali perto da arena, o pessoal com filas assim, cara, gigantescas para pegar colchão, para pegar cobertor. Então, ajudem se puder, né? Escolham aí tem muitos, a gente coloca ali no nosso site uma listinha de algumas indicações, e os gaúchos, né, que foram atingidos ainda precisam de você, então a gente pede que você, se puder, continue ajudando. Bom, a gente tem uma mensagem de ouvinte aqui, Vinícius, do nosso ouvinte antigo aqui, o Alexandre Rajihara, Ajihara. que está conosco aqui há bastante tempo. Nossa, muito E ele tempo. deu uma alfinetadinha. Não sei se foi bem uma alfinetadinha. Acho que não foi uma alfinetadinha. Esse Não, assim, eu acho que ele sugeriu. Ele sugeriu. Ele também quer nós vamos iniciar o episódio para um café frio hoje. Exato. Ele disse: Xi, teremos. Trouxe a notícia, indicou a notícia e disse: Xi, teremos um café frio para o Perplexed no próximo episódio? O que o pessoal do Perplexed andou fazendo aí, Vinícius? Na real, assim, a gente já vem comentando sobre o Perplexed, né? A gente já comentou algumas vezes. Mas o que o Perplexed fez, ele deu uma inovada, tá? Que foi o seguinte, a gente tinha o ChatGPT que foi treinado com tudo que tinha na internet até um certo ano ali. Então, o GPT 3.5, depois o 4 Omni. Então, eles foram sendo atualizados com conteúdo na internet, livros, etc. Artigos científicos e tudo mais. E uma funcionalidade que faltava ao GPT, e agora no ChatGPT 4 Omni tem, que é a consulta à internet, o Perplexity trouxe. E ele usa por baixo vários modelos, inclusive o GPT-4, tu pode se pagar, tu pode usar. Uhum. E o que a Perplexity fez foi fazer consulta em tempo real na internet. E então em vez de tu usar um mecanismo de busca como o Google, que certamente é mais usado, tu vai no Perplexity e faz a busca lá. E o Perplexity, ele busca na internet em tempo real, ou seja, ele traz as coisas mais recentes ou mais relevantes, dependendo da consulta que tu está fazendo, e ele te traz as respostas para aquilo que tu pediu, o resumo das coisas que ele encontrou, mas ele traz os links. Tá? Ele traz os links das fontes originais, se tu quiser ir acessar, ver e conferir. Eu normalmente uso, porque eu prefiro... tá, beleza, é isso que eu quero, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Aí eu vou lá Aham. no link. Só que o que eles têm feito?
eles têm varrido a internet, essas empresas todas, não só o Perplexity, eles têm varrido a internet para alimentar os seus modelos e gerar informação relevante que, no final das contas, acabam fazendo com que a pessoa não vá mais na fonte, né, Uhum. da informação. E aí, tu não indo na fonte da informação, tu meio que quebra o modelo. Eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, tá? A gente pode discutir isso em outro momento. Mas Eu ele acho que é quer. ruim, mas tudo bem. Não sei, eu não sei. Tá? Mas Tá. ele quebra esse modelo de tu ter receita por acesso. Tá? Então, claro, para nós, por exemplo, se pensar no segurança legal, a hora que já faz, mas não tem uma ferramenta ainda que faz isso assim de uma forma muito ampla, a hora que tiver um resumo, imagina que tu tem um resumo do nosso áudio, sabe, os nossos episódios, e a partir desse resumo, tu tem a geração de um conteúdo e tu vai consumir esse conteúdo e não consumir o podcast. É ruim, porque vai perder contato Claro. direto com os nossos ouvintes. E o que a Perplex está fazendo é mais ou menos isso. Ela está fazendo um resumo das pesquisas, dos artigos e tudo mais, inclusive coisas que estão atrás de paywall, tá? E tá trazendo esse resumo para quem está pesquisando e tu acaba não indo na... A maior parte das pessoas, imagino eu, não vão na fonte original da informação. E o Perplexity deu um passo adiante, questão de uns meses atrás, assim, agora não lembro agora quanto tempo foi, mas não faz muito tempo. Se vocês usarem o Perplexity, mesmo free, vocês vão ver que ele tem uma opção lá de Discovery, que ele traz as notícias curadas pelo time do Perplexity, tá? Isso já tem há mais tempo. Mas aí o que eles fizeram? Usando o IA, eles usam o Eleven Labs, que é uma solução de geração de áudio por IA, né? Então tu dá o texto lá e tu consegue um narrador, etc. Pode gerar audiobooks e tudo mais lá. É um negócio bem interessante. Eleven Labs é o nome da IA. Então eles, em parceria com a Eleven Labs, estão gerando, a partir do Discovery, um podcast. Tá? Que eles disseram que era diário, mas te dizia assim que tá falhando. Não, tem dias que não tem. Uhum. Tá? Eu não sei por que cargas A d'água. IA fica. É, a IA fica Hoje não vou fazer. preguiçosa, hoje não quer gravar naquele Não sei, não dia. sei. Não sei o que tá rolando, mas de vez em assim não sai todo dia como deveria ser, mas sai. Tá? Então eles geram um podcast com as notícias do Discovery. Uhum. E aí E a coisa. foram consumidas ali pelo algoritmo deles, ou geradas Então pelo a coisa já algoritmo vai deles. assim, tu tem um subproduto, entende? Uhum. Tu tem, tanto quando tu ouve o podcast, se tu não se interessar em ir lá tem que ir no Discovery, não te dá no podcast o link pra notícia original. Tu tem que ir lá no Discovery da Perplexity, aí lá tu vai ver um resumo mais detalhado, que vai para além do áudio, e se tu quiseres, tu ainda clica no link pra ir sim na fonte original. Se não tiver paywall, que o Uhum. Perplexity furou, né? Se não tiver paywall. Então, assim, é uma discussão que não só que tem que ser trazida com relação a essa questão do Perplexity, mas é uma discussão sobre todo esse uso de IA, o próprio uso que o Google quer fazer, ou está tentando fazer, de IA no seu mecanismo de busca, né? Justamente correndo atrás do Perplexity, tá? e da OpenAI. O Google também está tentando fazer isso. Tá? No momento que tu faz uma pesquisa, tu não precisar ir na origem, tu ter uma resposta mais ou menos rápida É. ali. Já faz com os snippets, né? Muitas É, respostas vêm naqueles mas ele é snippetzinhos. meio, assim, comparado com o Perplexity, ele é ruim, tá? Comparado com o Perplexity não é legal, assim, não... E aí eu te pergunto, em termos práticos, né? E sem fazer juízo de valor disso, né? Se tu faz uma pesquisa na internet, tu tem duas ferramentas. Uma, quando tu pesquisa, já te dá a resposta pronta e resolve o teu problema. E a Uhum. outra te dá um link com parte da resposta, tu tem que clicar e ir lá no negócio e ler o texto inteiro, entende? É, eu acho. E Tu tem outra acaba coisa, indo né? pela mais rápida, né? Não tem jeito. É, mas tem outras dois elementos aqui. Eles estavam desrespeitando o Uhum. protocolo robots, né? Você não Na falou verdade, isso. tem um arquivinho chamado robots.txt que você pode colocar na raiz lá do seu site, do seu domínio, e ali você pode listar coisas que você não queira que sejam indexadas, tá? Mas a Perplex não é a primeira e não é a última em desrespeitar isso, tá? Porque isso não é nenhum tipo de controle de acesso. É só tu pedindo para não indexar, só isso, tá? É.
Não é um controle. Então, Mas é assim, digamos que é um grande acordo de cavalheiros e é, damas da internet, né? Em é, geral, você segue o robots.txt, né? Ou seja, não seguir o robots.txt é uma atuação de má fé. Ou seja, você identificando que a ferramenta se utilizou de um conteúdo que que não o deveria ter autor não sido queria que fosse. acessado Né? exatamente, Veja, mesmo que o conteúdo esteja livre, que essa é uma das grandes discussões aí, esses caras usam os seus crawlers. Eu sempre achei isso engraçado, assim, né, curioso. Sim, Essas grandes empresas, essas big techs de inteligência artificial, elas têm crawlers, assim como o Google tem crawler para criar o seu mecanismo de pesquisa, que são robôs que ficam varrendo a internet pegando as coisas. Só que em vez sim. de usar aquele conteúdo, indexar aquele conteúdo para fins de pesquisa, para fins de mecanismos de busca, né? Eles estão usando isso para treinar. Veja, não é só para apresentar, esse é o ponto. Não é somente uma questão de apresentação, é uma questão também de treinamento, né? Uhum. Potencialmente eles poderiam estar treinando, né? Que inclusive vai fazer conexão aí com uma outra notícia que a gente vai falar hoje, Vinícius. Mas ainda sobre OpenAI, já mandando um grande abraço aqui pro Rajihara. Ah, então assim, o Cê- Rajara mandou. O teu café frio, Rajara, foi endossado. Tá? Não vai ser o café frio Pela no final do episódio, mas a gente concorda com o café frio para esse tipo de uso aí que a gente tem visto visto. aí de IA, tá? Uhum. Então, mas ao mesmo tempo a gente não pode ser hipócrita porque a gente tá usando Eu volta e só meia, a quero gente usa para pesquisar também. Então, mas isso tem que ser resolvido. De um jeito ou de outro, isso tem que ser resolvido. Eu só quero aqui, recuperei as nossas mensagens aqui, trocadas com o Rajihara. Ele mandou a primeira vez aqui, em 2016, né? Uh, Então, o Rajihara já 6 anos, não, 8 anos já, né? 8 anos, 8 anos. 8 anos. Muito obrigado pela audiência. Beleza, abração, cara. Bom, depois a gente tem uma aí do quem é que tá entrando no conselho da OpenAI. Isso aí, cara. O Phil Schiller, né? lá da, lá da Apple, ele vai fazer parte do board da OpenAI, mas sem direito a voto, tá? Então vai meio que supervisionar a coisa, acompanhar, né, as decisões do board e tudo mais, tá? Uhum. No board da OpenAI's Non-Profit Board, né? Como vocês estão Ah, vendo aí. Né? Non-profit é, eles não têm é, interesse. enfim, tá? Então, ele vai entrar pro boarding, ele não tem direito a voto, mas a ideia é que ele vai acompanhar até pensando nessa própria integração que a Apple está fazendo do GPT nos seus dispositivos, tá? Que gerou toda uma confusão aí e tal, mas eles vão integrar, tá? Na mesma linha, vamos dizer assim, de uma integração que a Microsoft está fazendo no sistema operacional. Notem que a OpenAI ela tem o ChatGPT para uso desktop no macOS. Você não tem Uhum. para Windows, você não tem para Linux, mas você tem para o macOS, você tem. E a Apple, por meio da sua parceria com a OpenAI lá com o Copilot, que embaixo é o GPT, tá? Um modelo utilizado do GPT, também está integrando isso no seu sistema operacional. Então essa corrida, a gente está vendo aí uma corrida de integração de IA em tudo, né? No sistema operacional, tanto desktop quanto mobile, que é o que a Apple tá se mexendo aí para fazer. E essa aproximação da Apple, ela também, vamos dizer assim, serve para dar uma azeitada nesse andamento aí dessa integração. Até porque, como a gente já comentou outras vezes aqui, né, Guilherme? Tem o pessoal tá chamando muito atenção para essa questão da privacidade envolvendo o uso de IA direto no teu sistema operacional, direto em parte do teu sistema operacional, tanto móvel quanto desktop. E a gente tem que ver como é que isso vai acontecer, né? A gente falou já, procurem nos episódios passados, ou procurem na internet, ou talvez no Perplexity, o recurso lá, o recall da Ah, sim. Microsoft, né? É. Então, assim, que você vai ver, assim,
É interessante? É muito interessante. É perigoso ter privacidade? É. Que uso que isso vai ser feito dessas informações, etc., é o que a gente tem que ver para frente, o que vai dar rolo. Mas, em essência, a Microsoft poderia, eventualmente, com o Recall, por exemplo, saber tudo que tu fez na tua máquina assim, por passado. É, Então, é delicado isso, assim, bem delicado. e a gente não está vendo, né, um respeito à proteção de dados por essas empresas, né? Nós estamos vendo justamente o contrário, Uma corrida que é para o usar, né? que que é o que a gente poderia, na verdade, que é o que se esperaria na real, né? Porque são empresas que tradicionalmente vêm desrespeitando direitos, em grandes casos, alguns mais ou menos emblemáticos e tal, mas a gente tem visto um movimento não de proteção, nós estamos vendo os movimentos cada vez maior de desrespeito e de tentativas de bypassar, né? As proteções legais que, né, quando a gente fala em proteção de dados, o negócio é mundial, né? E atinge públicos mundiais. A regulação é mundial, mas também atinge públicos Uhum. em qualquer lugar do mundo, né, que usam essas ferramentas via internet, né? Bom, mas fica aí, fiquem a ver aí o que vai acontecer com a participação do Phil Schiller aí no board, se é que vai acontecer alguma coisa, né? Se é que vai ter algum tipo de impacto, assim, que venha a público. E falando em proteção de dados, né, Guilherme? Como é? Sim, Temos movimentações na NPD aí? temos três destaques aqui, né? A NPD tem se movimentado, eu acho que três. Um é o mais importante, né? Mas o primeiro foi o lançamento de um novo documento com estudos preliminares sobre biometria e reconhecimento facial, que é uma série chamada de radar tecnológico que a NPD faz. Então, é um documento bem interessante que avalia o funcionamento dessas tecnologias, tanto os usos que se tem feito aqui no Brasil. E é bem interessante para, né, quem está estudando esse tema, e a gente sempre gosta aí de recomendar, né? Fontes para quem está, sei lá, o sujeito está estudando aí proteção de dados, a NPD, as autoridades de proteção de dados, né, de maneira geral, os órgãos, né, reguladores de proteção de dados no mundo, costumam produzir documentos como esses, documentos técnicos, né, porque são eles os responsáveis, muitas vezes, por apontar essas direções. Então, você vai ter lá os documentos do CNIL, né, do ICO, tal, do garante italiano, do garante da autoridade espanhola e tal, que são bem profícuos nesse sentido. Então a gente tem esse documento aqui pela NPD, cita alguns casos bem emblemáticos ali de uso de biometria facial na educação, né, para apurar frequência de alunos e tal, e até alguns usos mais comerciais sobre o uso de biometria e reconhecimento facial em ferramentas, em soluções de autenticação disponibilizadas pelo SERPRO e pelo Serasa. Então, quem estuda esse tema, quem tem interesse sobre esse tema, pode dar uma olhada. Inclusive, tem ali no final né, uma projeção de futuro, assim, algumas coisas já um pouco mais assim do que eles esperam, né, para o futuro. Bom, bem, então, e depois disso nós temos uma notícia também da NPD que houve essa declaração pela criação da rede lusófona de proteção de dados, lusófono aqui quer dizer os países lusos, né, os países que falam português, em que houve essa reunião lá em Lisboa que envolveu representantes das autoridades de Portugal, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, e o Brasil, claro, que se encontraram lá em Lisboa para discutir a criação dessa rede. Então, estão nesse momento estudando a criação de um acordo, de um estatuto, melhor dizendo, e o objetivo é realizar a cooperação entre essas autoridades, a troca de conhecimento entre os membros dessas autoridades. E eu acho que é uma união bem importante, assim, porque eu acho que nós podemos nos aproveitar, e eu digo nos aproveitar no melhor sentido que a palavra tem, não no sentido negativo dessa palavra, nós e todos os componentes podem aproveitar Podemos nos essa, beneficiar. nos beneficiar, obrigado, essa é a palavra correta, dessa união entre esses países, né? Porque é bastante provável que nós tenhamos problemas semelhantes, nós tenhamos mais convergências e de repente nós tenhamos
problemas parecidos, né, do que eventualmente poderíamos ter se fôssemos comparar, por exemplo, Brasil e França, Brasil e Espanha, para usar, né, essas autoridades que eu citei anteriormente. Então, claro, a gente tem uma proximidade do GDPR com o LGPD, isso foi intencional, então soluções adotadas, decisões, né, e atuações das autoridades europeias podem e devem ser estudadas pela gente aqui, tanto que no nosso blog lá, cotidianamente, a gente sempre fica trazendo algumas coisas interessantes, curiosas às vezes, que devem nos inspirar. Mas aqui eu vejo essa questão dos problemas mesmo, né? Nós temos, o pessoal costuma chamar isso os países do sul global, né? Países aí que estão em desenvolvimento, então eles vão ter problemas, me parece, semelhantes. E eu acho que todos podem, se aproveitar disso. O Brasil talvez até poderia, Vinícius, Hum. exercer um papel de liderança aqui, Ah, sim, até porque nós pelo seu tamanho, pela representatividade que pelo tem, né? tamanho exato, claro, pelo número de pessoas, Uhum. pela representatividade, pela qualidade dos nossos, né, estudiosos aqui. Então, eu fiquei bem empolgado, né? Inclusive, o nosso amigo Davi Teófilo teve lá também acompanhando essa comitiva lá da Rede Lusófona. Pois bem, mas aí o assunto, eu acho que o grande assunto, a grande questão, né, a grande atuação da NPD nessas últimas semanas, eu diria talvez a grande atuação até agora da NPD foi a suspensão da nova política da Meta que visava ao treinamento de IA com os dados dos usuários, né? Ou seja, mais uma vez a gente está vendo essa interconexão dessas duas disciplinas, dessas duas questões, né? E como apesar de nós não termos ainda uma lei específica acerca da IA, e aí no Brasil a gente tem visto muitas notícias aí de um lobby intenso das Big Techs nessa questão da regulação da IA, o que pode, né, dependendo de como a coisa for conduzida, trazer legislações, eu diria, pouco protetivas, né? Mas de fato a gente consegue ver essa interconexão entre proteção de dados e inteligência artificial quando eu tenho o tratamento de dados pessoais nessa relação, né? Porque veja, eu posso tanto ter situações em que dados pessoais são usados para treinar essas ferramentas e aí eu atraio a, NP as leis gerais de proteção de dados de maneira geral, como eu posso também a IA tendo como output conteúdos que podem prejudicar as pessoas, seja por meio de conteúdos sintéticos e deepfakes e toda aquela coisa. Mas o que que aconteceu? A Meta veio com essa nova política que visava ao treinamento, que queria treinar a IA deles lá com os dados dos usuários. A ideia era usar fotos, áudios e imagens para treinar essa IA generativa deles. É, e aí a gente tem que ver o tamanho do Brasil e como os brasileiros usam os produtos da Meta aqui, né? Me parece que não envolvia WhatsApp, né? Embora a política cobrisse todos, dizendo que cobriria todos as redes da Meta, né? Então, Imagino. se a gente for pegar só o Facebook, que é uma rede, né, que pelo menos para o nosso grupo de pessoas, né, Vinícius, é uma rede que é pouco usada. Assim, por exemplo, os meus amigos, sei lá, eu não me relaciono com pessoas pelo Facebook, acho que você também não, e muitas pessoas que eu conheço também não, mas o Face hoje tem 102 milhões de usuários. Então nós temos um primeiro aspecto aí, o número de pessoas que usam essas ferramentas, né, esses sistemas. A NPD se manifesta dizendo que a colocação e a implementação dessa política traria um risco iminente de dano grave ou de difícil reparação para os brasileiros, considerando esse enorme grupo de pessoas, e um contraste com o que ocorreu na União Europeia, porque lá também foi postergada a aplicação dessa política, o que não ocorreu aqui, né? Ou seja, enquanto que lá houve movimentações, mas também houve um cuidado da Meta em fazer isso, eles se sentiram mais à vontade. Esse é o ponto, né? Essas questões não ocorrem ao acaso, né, Vinícius? Essas questões são planejadas. Então eles se Uhum. sentiram mais à vontade de simplesmente né, colocar, tentar implementar essa política aqui, o que diz muito sobre como as Big Techs lidam
né, com países como o Brasil, só que talvez não contassem, não sei se contavam ou não, mas acho que não contavam com a atuação da NPD que veio nesse procedimento veja, não é uma decisão definitiva, né, é uma medida preventiva emitida pela NPD, visando suspender, portanto, preventivamente, e veja, numa análise preliminar do problema, mas que muito provavelmente os elementos que a gente vê lá na decisão trazem argumentos que muito provavelmente são os argumentos definitivos que vão, né, determinar posteriormente o julgamento definitivo disso. Então, eles suspenderam essa política, a NPD suspendeu essa política e, consequentemente, as práticas que estavam ali estabelecidas, criaram inicialmente um processo de fiscalização que culminou nesse processo de suspensão cautelar. E aí eu vou trazer alguns dos elementos que motivaram essa suspensão cautelar. O primeiro deles foi acerca da hipótese de tratamento. Porque a meta. Qual é a questão aqui? As pessoas que, em geral, estudam proteção de dados, né, sabem como é complicado e como é delicado o uso do legítimo interesse, né? Ou seja, você tem um ônus muito maior a utilizar essa hipótese autorizadora de tratamento, entre as 10 hipóteses que a LGPD traz, porque ela traz um ônus maior, você tem que justificar maior, você tem que, né, demonstrar por meio do cumprimento de uma série de testes ali, né, se de fato o teu interesse enquanto controlador se sobrepõe ao interesse, e mesmo que se sobreponha os interesses dos titulares, você tem que ter algumas medidas de salvaguarda. Então, eles decidiram, vejam, utilizar o legítimo interesse para dizer que, olha, assim, eu vou pegar todos os teus vídeos, fotos, áudios e imagens passados que você já submeteu à nossa plataforma para treinar a nossa IA. E aí o que a NPD disse, não, pera lá, alto lá, né? Não podemos utilizar o legítimo interesse, até porque potencialmente nós podemos estar tratando dados sensíveis aqui, né, Vinícius? Porque imagina, fotos, áudios, vídeos e imagens, eu posso, por exemplo, determinar a posição política do sujeito. O cara estava lá postando fotos, né, do seu candidato preferido, por Perfil exemplo. psicológico, tem um monte de coisa que dá para tirar. Dá para tirar as Sim, doenças, eventualmente. porque as pessoas, elas, o comportamento, como tu disse, o uso das redes sociais, né, ele é muito intenso. E o pessoal posta de tudo, a gente já falou aqui várias vezes, coisas de foto de criança, foto de trabalhinho de criança. É. Então assim, Que pode ser considerado dado sensível, né? dado Tem um caso sensível, clássico, né, que poderia exato. demonstrar no Que desenho que a criança poderia estar sofrendo abusos e coisas do tipo. isso, violência, alguma coisa. A gente É. comentou, na verdade nós comentamos isso antes, quando a gente começou, a gente gravou sobre LGPD algumas vezes, e desde os primeiros episódios de LGPD que a gente gravou anos atrás, a gente já levantava essa questão de, por exemplo, os trabalhos das crianças em escola, né? É. Ficar tirando foto desses trabalhos e postando em rede social. Isso aí, talvez para um leigo que não saca de psicologia, como eu, como tu, por exemplo, a gente olha aquilo, tá legal, um trabalho bonito ou trabalho feio, mas nada mais do que isso, né? Uhum. Agora, para um olho treinado, seja ele humano ou seja ele numa IA, aquilo ali pode Uhum. ser muito mais do que um simples desenho. Pode revelar muito mais sobre a pessoa. E não É. só, se tu pensar não só no momento, né? Pode ser aquele momento da vida dela, que pode ser N situações, inclusive a questão que Aham. tu colocou de violência doméstica, inclusive violência sexual. Mas daqui a 20 anos, não é mais uma criança. É um Uhum. adulto na sociedade, inserido na sociedade e tal. E essas informações sobre a vida dele, elas vão estar lá podendo ser analisadas ainda. Isso obviamente impacta quem é a pessoa, né? Não é o que vai determinar como ela vai ser, mas certamente vai ter um grande impacto. E aí tu tem essa informação na mão de algumas pessoas, talvez, mas certamente na mão de um algoritmo, né? Nas mãos, né? Nos bits, lá, na Então, você memória falou. de algum modelo de linguagem ou coisa parecida. E, enfim, né? Isso é perigoso, assim. Você falou um olho treinado, eu gostei, né? Porque de fato é isso mesmo, né? A IA é um É olho um olho treinado, treinado assim. para fazer isso ou aquilo, né? É. É, mas de qualquer forma, a NPD critica a escolha do legítimo interesse, porque o legítimo interesse deve usar em situações muito específicas e
a gente falava sobre os dados sensíveis, você pode utilizar dados sensíveis. Né? Uhum. Então, a ideia é que você deveria usar o consentimento para fazer isso. Obviamente, deveria ser o consentimento. Né? Então, e além do mais, você deveria ter a expectativa, né? Ou seja, para usar o legítimo interesse, deveria ser razoável que o titular dos dados pudesse ter a expectativa que aqueles dados poderiam eventualmente ser utilizados para aquela finalidade. Aham. E certamente quando você tirou as fotos lá no, sei lá, 5 anos atrás e publicou no Facebook, no Instagram, você não tinha expectativa de que eventualmente isso poderia ser usado para treinar uma ferramenta de inteligência artificial. Ou seja, não é que não pode, mas então deveria estar errada, né, a, essa hipótese de tratamento. Houve a falta, né, um problema de informação também, ou seja, tanto eles não informaram adequadamente quais eram as consequências dos usos desses dados, como também utilizaram uma finalidade, ou seja, não cumpriram adequadamente a informação relacionada ao princípio da finalidade, que é, tá, mas para que vai ser usados os meus dados? Para treinar sistemas de IA generativa. Sim, mas isso não quer dizer muita coisa, né? Ou seja, você precisa ser mais específico ainda para saber não apenas quais as consequências, mas como esses dados vão ser efetivamente usados. O que exigiria, caso fosse possível usar o legítimo interesse, uma transparência ampliada, o que foi o que não ocorreu. Porque tanto aqui a possibilidade de opt-out que eles deram era absurdamente difícil de ser exigida. Tem alguns vídeos na internet mostrando como você deveria fazer O isso. pessoal E é tentando. absurdo, é inacreditável, cara. Os passos é virtualmente impossível você conseguir chegar até lá caso você não fosse orientado por alguém. Isso é um problema tanto de transparência quanto é aquela coisa dos dark patterns, né? Ou seja, é um padrão de uso feito de uma forma que obviamente, né? É obviamente feito para dificultar o opt-out. Esse é o ponto. Então, isso foi anotado também. Na União Europeia, como fizeram, mandaram um e-mailzinho antes com o link para o opt-out. Aqui não avisaram ninguém e deixaram perdido lá no meio de 8 camadas de links Ô, coisa. a opção do opt-out. E por fim, ficou também, e eles deixaram e se manifestaram sobre essa questão das crianças que a gente colocou antes, né? Ou seja, eles não falaram nada sobre o uso de dados de criança, o que é muito grave, porque quando você vai usar dados de crianças e adolescentes nesse caso, a gente sempre tem que levar em consideração o seu melhor interesse. E Aham. aí a Miriam Wimmer, que foi a relatora, diretora também da NPD, numa decisão primorosa, eu diria, ela aponta, mas qual é o risco dessa questão para as crianças? Será que eu não posso estar treinando eventuais possibilidades de deepfakes e tal? Então, de forma, para terminar aqui, cautelar, eles suspenderam e estabeleceram essa multa de R$ 50.000 por dia, caso não seja cumprido. Claro, a Meta vai ter que demonstrar a NPD documentalmente o cumprimento dessa medida, né? A coisa deve se prolongar por mais tempo, mas eu acho que foi uma das grandes atuações da NPD. Veio no momento certo, veio se colocando de forma adequada numa, num âmbito de discussão ali de integração entre proteção de dados e IA, está completamente alinhada com o que o mundo inteiro vem discutindo sobre isso, então eu acho que foi, para terminar aqui, uma das grandes decisões aí e uma Perfeito. das grandes atuações de maneira geral da NPD, talvez desde a sua criação, né? Eu vou levantar uma pergunta, mas não é pra responder, tá, Guilherme? Tá. Assim, eu fico me perguntando se o conteúdo apagado do Face também entra no treinamento. Eu não li a Apagado. Não política, é pra viu? responder, não é pra. É, Eu mas fico pensando seria, assim, seria não. ruim, né? Quem sabe que o apagado não é bem apagado, né? É, Guilherme, eu vou pra minha última notícia aqui, aí depois a gente puxa a tua última também, que tá na sequência, tá. ah, que é de uma bagunça. Assim, pelo menos, foi chamado pelo The Register, tá? Uma senhora bagunça que a Apple fez, tá? Uhum. A Apple tem o Swift e o Objective-C que o pessoal utiliza para desenvolver softwares. Funciona em qualquer plataforma para desenvolver, inclusive no Linux e tal. Mas Uhum. é principalmente voltado para dispositivos macOS e iOS, tá? E essa plataforma, ela tem os seus pacotes, tá? Que são os pods. Assim como tem bibliotecas, né? Tem os pacotes Python,
os Rust, os pacotes de JavaScript, etc., para o Node e tal, tem os pacotes lá, né, para usar, os pods, que é como eles chamam. Em 2014, a Apple fez uma migração, então, para um novo repositório, para um novo servidor, né, o GitHub, que não é no GitHub lá, tá? Mas usando o protocolo Git e tal, Uhum. para o novo servidor que armazena esses pods. Quando ela fez isso, quando a Apple fez isso, ela resetou a propriedade dos repositórios de cada um desses pods. Isso é open source, tá? E você então tinha que reclamar, tinha que solicitar a propriedade dos pods. Então, portanto, de acesso a código-fonte, tá? E esses Aham. pods, eles são usados para construir softwares, tá? E o processo para solicitar era essencialmente mandar um e-mail, tá? Assim, em essência, era mandar um e-mail solicitando eu sou o dono desse pod, tá? E ficaram vários pods, até 2023, ficaram vários pods sem terem sido reclamados. Tá? Então, desde 2014, quando fizeram a migração, nem todo mundo foi lá reclamar a propriedade dos seus pods, das suas bibliotecas lá, né? E aí, o que esses pods órfãos ficaram fazendo? Ficaram lá disponíveis para quem quisesse adotá-los, digamos assim, como sendo seus, né? Tornar sua, entre aspas, propriedade. E aí isso permitiria, então, que se alguém mal intencionado tivesse acesso a esses pods, a pessoa poderia, o desenvolvedor poderia injetar lá código malicioso que, em última análise, colocaria em risco tudo que é dispositivo iOS e macOS. Tá? Tá, mas Inclusive... esses Oi, caras esses pods que estavam sem, digamos assim, dono. titularidade, sem. Aham. Opa, o Guilherme acabou de travar. Eu vou trocar para não deixar ele travado ali. Eu vou seguir com a notícia, depois o Guilherme retorna e aí eu coloco aqui o comentário dele. Então, o que aconteceu? Esses pods ficaram disponíveis, esses pods que não tiveram a... Ó, o Guilherme voltou. Guilherme, tu consegue voltar onde tu Oi, parou? oi. Ah, Não, eu ia te pronto. perguntar, esses pods que estavam sem dono, Ah, o cara assumia a sua titularidade, mas eles já estavam sendo usados em outros projetos aleatórios no mundo exato! inteiro, é isso? Exato, exatamente. São bibliotecas. É como se hoje, do nada, lá no para quem usa JavaScript, o NPM, né? Ou para Aham. quem usa o pip lá para fazer ficar baixando os pacotes Python e assim por diante, tá? Para quem programa em .NET e usa bibliotecas de terceiros, é como essas bibliotecas, esses pacotes, de repente, tivessem atribuídos a ninguém e qualquer pessoa, bem intencionada ou mal intencionada, poderia chegar lá e dizer assim: eu vou assumir a titularidade ou a propriedade Uhum. dessa biblioteca, desse pacote. E a partir daí, a pessoa pode fazer o que quiser com o código-fonte daquilo. E tu tens um problema seríssimo de supply chain, porque tu tem um Claro. monte de software utilizando aquela biblioteca, aquele pacote, que potencialmente foi alterado por um agente malicioso, né? Por um adversário. Isso desde 2014. Tá? Então, essa é a primeira bagunça. Quem descobriu isso, tá? Foi uma firma israelense, tá? Fazendo um trabalho lá de verificação, tá? Ali. Mas é algo que não foi pego por times fazendo trabalho de segurança, etc. lá internos. Não viram isso. Isso ficou desde Uhum. 2014, passou para editoria e Putz, tal, e ninguém pegou 10 nada. anos. 10 anos. Então, sabe quando a gente fala, até a gente comentou, e teve audiência pública sobre isso, de uso de mecanismos de invasão por parte do Estado e tal, não sei o quê. Nossas convidadas falarão em breve aí. Em breve Serão teremos episódios. convidadas aí sobre é, isso. O foco nesse tema. Pois é esse tipo de situação que talvez tenha. Talvez alguém tenha descoberto isso lá em 2014, tão logo tenha acontecido, tá? Uhum. E talvez tenha vendido isso para outras firmas também israelenses, não é essa EVA, pelo visto ela acabou com o brinquedo se alguém estava fazendo isso, mas um NSO Group da vida, etc., justamente compra esse tipo de vulnerabilidade, de conhecimento sobre vulnerabilidade, para não vir à tona e ficar sem correção, aí, por exemplo, talvez por 10 anos, quem sabe, né? Bom, mas esse não foi o único problema, Guilherme. Hum. Não é à toa que o The Harris se chamou de bagunça, tá? Porque nós temos outras vulnerabilidades vinculadas a este servidor, novo servidor que a Apple botou no ar. Tá? A outra vulnerabilidade é que dá para executar código remoto enviando um e-mail.
Claro, que é o que você espera, né? O que é que tu espera? Eles usaram um pacote do Ruby, tá? Vulnerável no servidor. Esse pacote Ruby, ele consegue literalmente executar um comando bash, ou seja, um comando na linha de comando, vamos dizer assim, do Linux, para Uhum. quem não está acostumado com Linux, tá? Lá na linha de comando do Linux, tu consegue mandar um comando para ser executado, tá? No servidor. E esse comando permitiria não só tu ler tokens de sessão e tal, ou seja, tu conseguir copiar, roubar sessões de usuários que estavam conectados nesse servidor trunk, mas tu conseguiria eventualmente desligar o servidor, Ah, sim, dá um tá? haltzinho. Ou seja, para fazer isso tem que ser root, tá? Tem que Então ser tu root. tem que ser administrador, tá? Então, tem que ser root, tem que ter o root lá no servidor. Então tu poderia desligar Ou o se a máquina servidor. é física, você apertar no botão, aí não precisa ser root, né? Sim, sim. Mas enfim, mas tá lá para meter, né? Pelo e-mail tu pode desligar o servidor da Apple. Cara. A outra Ah, vulnerabilidade, tem mais? temos claro, é uma bagunça. It's a O Regis mess. chamou a bagunça, né? É a The Apple mess? Mess. Né? A bagunça, tá? Massiva, dá pra usar até outro sentido de mess também, né? Uhum. A bagunça massiva da Apple causou. Tem mais um problema. E esse aqui, ele é meio segurança. Beabá da segurança, saca? Uhum. Que, inclusive, fazendo uma propaganda rápida da Brown Pipe aqui, quando a gente faz pen teste de Uhum. aplicações, esse aqui é um dos testes que é óbvio que a gente vai fazer. Tá na lista, sabe? Tá no checklist dos testes que tem que ser feitos. Uhum. E, cara, o que eles fizeram? Para te recuperar um e-mail, tu precisa. Para te recuperar um e-mail, para recuperar uma conta, tu vai lá, diz que tu quer, né? Que tu quer Aham. fazer lá a recuperação, e tu recebe um link para te clicar no e-mail. Né? Então, a pessoa recebe o link, tu clica no link, e aí tu reseta lá a tua senha e tudo mais. Show de bola, certo? Acho que todo mundo já fez isso na vida, isso até aí não é nenhum problema. Só que um ataque bem conhecido, bastante documentado contra esse tipo de mecanismo, é o atacante incluir na requisição do e-mail, quando ele vai solicitar o e-mail de recuperação, Uhum. ele coloca um cabeçalho lá na requisição HTTP que é o X-Forwarded Opa, Host. Opa, Lucifoi, tu virou hacker agora. Ah, espera que eu ligo ela de novo, só um não, pouquinho. continua legal, cara. Bem tranquilo. Tem uma coisa meio sombria, pelo visto. Não tem sol em Porto Alegre. Não, é que a E- janela tá fechada e a ah, minha luz desliga ao meio-dia automaticamente aqui, que pra aí, eu ó, saber tá que aí, ó. acabou o meio. Pô, já é Pera aí. meio-dia. Ih, Já é caramba. meio-dia. Tá, mas beleza. Então, o atacante injeta esse cabeçalho. Ele acrescenta o cabeçalho X-Forwarded Host. E ele então consegue, nesse cabeçalho, dar um nome de um servidor que ele, atacante, controla. Uhum. E aí, o servidor lá da Apple, em vez de usar o host ou qualquer outra informação que o valha, ou alguma coisa que esteja lá no lado do servidor definida, ele aceita, ele pega o conteúdo do X-Forwarded Host para montar o link de recuperação da senha. Ah, e manda o link do atacante. E ele manda o link do atacante para o usuário. Aí o usuário clica naquele link, se o usuário clicar, né? Se o usuário clicar naquele link, Sim, ele recebe o e-mail legítimo da Apple. legítimo da Apple, só que com o link que tem o token legítimo de recuperação de senha, mas com o nome do host do atacante. E Aham. aí, o que acontece é que se o usuário clicar ali, ele vai fazer um acesso no servidor do atacante, que vai receber o token. Aí, com Uhum. esse token, o atacante acessa o servidor correto e faz a recuperação da senha. Tá? Então, tinha também esse problema, tá? São 3 CVEs que estavam lá nesse servidor. Esses problemas foram corrigidos pela Apple agora, recentemente, Ufa, tá? Mas assim, o problema é que agora tu tem código que potencialmente claro. foi manipulado de forma maliciosa, tá? Então, agora tem que se fazer uma revisão nesses códigos aí que estavam nesse servidor e que estavam nesses pods que estavam lá, né? Que estavam sendo utilizados em aplicações tanto para iOS quanto para macOS, ou seja, é toda a plataforma da Apple, para ver se realmente não tem nada socado lá, vamos dizer assim, por agente malicioso
e que eventualmente ainda esteja fazendo uso, porque tu pode botar uma vulnerabilidade lá, Claro. essa vulnerabilidade continuar inserida no código, o código continua sendo utilizado, resultado, tu tem milhares de aparelhos, milhões de aparelhos potencialmente vulneráveis de acordo com a aplicação que tu usa. Então, é um problemaço, a Apple resolveu as vulnerabilidades, mas note que as consequências dessas vulnerabilidades, elas podem estar ainda ativas Imprevisíveis, né? ou latentes, entende? Assim, para acontecer. Então é isso aí. Uma bela de uma mess, como chamou o The Register. E não é missa, galera, não é missa. É mess de Hum, bagunça mesmo. bom, bom. Por último, Vinícius, acho que temos que falar sobre o caso Assange, né? O Julian Julian Assange Assange. está livre. Ele foi solto agora no último dia 24 de junho, né? Depois de um longo processo de asilo, de um longo processo de asilo e de prisão. Ele foi solto, já estava, né? Alguns comentando que ele estava com a saúde debilitada e tal. Assim, basicamente, eu tentei fazer um. E até eu não sou um grande especialista no caso Assange, né? A gente sabe o que ele representa e tal, mas os fatos, assim, peguei aqui rapidamente um breve resumo do que aconteceu. Ele funda o WikiLeaks em 2006. Eu me lembro que quem mostrou pra mim o WikiLeaks, sempre me lembro disso, foi o Deco. Olha isso aqui, que Dá o nome, dá interessante. o nome, né? Que tá falando O Deco, André, ninguém sabe. professor, André O, An- Pérez, o nosso André amigo e Pérez, tal, professor do Instituto Federal. do Instituto Federal, passou, participou Lá em Porto aqui, Alegre, que tem um monte de Instituto Federal por aí. Lá em do Porto Instituto Alegre. Federal de Porto Alegre. E ele funda o Wikileaks em 2006 com o objetivo de ser um canal para promover transparência em informações, principalmente de dados retirados de governos. E aí, claro, os governos, principalmente o governo americano, não gosta muito disso, porque eles são super, né, tem leis super rígidas acerca da manipulação de informações que eles consideram confidenciais, sobretudo relacionadas a questões de guerra. Em 2010, ele divulga alguns documentos sigilosos da guerra do Iraque e do Afeganistão, e aí muitos documentos, mas o mais que ficou mais conhecido foi um vídeo de militares americanos atirando em civis, Um helicóptero Apache. um helicóptero Apache. Apache atirando em civis e atirando um jornalista, inclusive. Os caras teriam confundido uma câmera fotográfica com uma lente gigante, daquelas que a gente vê Uhum, o pessoal utilizando, com um fuzil, mas tu vê que não é um fuzil, assim, eu vi claro. aquilo, eu vi aquela imagem e assim, aí mesmo o pessoal tentando depois se socorrer e tal, e eles atiram numa Continua van, atirando. continuam atirando numa van. É bem gráfico, assim, a coisa é É. muito violenta, assim, muito violenta. E era um jornalista da Reuters, não Uhum, tinha nada a ver, assim, os caras erraram, assim, de um jeito absurdo, aquilo ficou quieto. E como aconteceu aquilo, imagina quantas vezes não aconteceu algo claro. semelhante, né? O nome desse vídeo, inclusive, é Collateral Murder. São dois helicópteros Apache atirando em 12 homens com uma metralhadora, eles chamam de canhão. É uma tipo uma metralhadora, mas o termo que eles usaram aqui nas Cara, reportagens foi um canhão de 30 milímetros. Eu botei no Google para ver o que que era isso. Cara, é uma metralhadora violenta, absurdamente gigante. É um gigante. negócio absurdo. Abre uns buracos Não, destrói gigantescos uma nas pessoa, coisas. É, né? assim, nas pessoas e nas coisas. Desintegra uma pessoa, né? Sim, sim. Esses dados, esses materiais, eles foram repassados pela soldado Chelsea Manning para o Assange. E aí, claro, a partir daí os Estados Unidos começam a tomar medidas contra ele. Ele pede asilo numa embaixada do Equador em Londres e ele fica lá de 2012 a 2019. Antes ele tinha se entregado à polícia inglesa, ele paga uma fiança e depois se asila lá na embaixada. Teve uma acusação de estupro contra ele nesse meio tempo, mas a imprensa tem entendido e tem, né, indicado que seria uma medida persecutória planejada por serviços de inteligência. Descobriram até mesmo um microfone na embaixada do Equador lá em 2013. E depois disso, depois de 2019, ele é preso em Londres, né? Fica aí esses 5 anos preso e aí liberado da prisão num acordo com os Estados Unidos, depois de se declarar culpado por
um dos possíveis crimes aí que ele teria cometido, que é a conspiração para obter e divulgar documentos confidenciais de defesa nacional dos Estados Unidos, e a pena que ficou combinada com os Estados Unidos foi exatamente o tempo que ele passou preso em Londres, né? Guilherme, Diga, eu tenho duas indicações sobre isso. Posso encaixar aqui? Elas não estavam previstas, tá? pode. Eu tinha separado e não comentei contigo. Para que tu não roubasse de mim e usasse como se fosse é o Aham, Perplexed, aham. é o Guilherme.perplexed. É. Uma delas é o livro da Natália Viana, que participou ela foi Uhum, chamada para participar, né, da análise das informações obtidas e do próprio processo de vazamento, de revelação, tá? Ela escreveu um livro chamado O Vazamento, Memórias do Ano em que o Wikileaks chocoalhou o mundo, tá? aham. Então, o livro é novo, ele foi lançado agora em 5 de julho de 2024, É, tá? esse é o vazamento, né? Sim, sim, esse Isso, esse é livro o realmente eu vazamento. fiquei bem interessado É. Então tem em esse lê-lo. livro e tem uma entrevista da Natália Viana, tá? Talvez ela tenha sido entrevistada em outros podcasts, tá? Mas tem uma Uhum, entrevista dela pro assunto, tá? Deixa eu botar aqui, que é não é 1243, tá? É episódio 243. É que eu acho que eles colocam temporada 1 ponto o episódio. ah, sim. Tá, mas o episódio 243, que é a liberdade de Julian Assange, em que a Natália Viana é entrevistada sobre o que aconteceu, a visão dela e tal. Então, por quem quiser ler o livro, fica a indicação do livro. Quem quiser ver ela falando, se pesquisar pela Natália Viana, talvez encontre ela em outros Uhum. podcasts, em outros lugares, falando sobre essa aventura, digamos assim, né, que ela teve junto da equipe que foi agrupada pelo o Julian Julian Assange Assange. para fazer o vazamento, né, fazer a publicação dos vazamentos. É, por que que isso é importante? Por que que isso está aqui? Eu acho que esse, junto com o caso Snowden, foram talvez os casos, dois grandes casos desse século, do século XXI, envolvendo liberdade de imprensa, o papel da internet nas democracias, Uhum, como a internet pode servir para. Porque a grande discussão aqui era que ele, atuando como um jornalista, foi punido por ser jornalista, por atuar como um jornalista. Divulgando materiais que, vejam, não indicavam algo que fosse prejudicar pessoas. Não, você está lidando com um material que demonstrou um crime de guerra ali, né? Então, como a internet permite que certas pessoas consigam se utilizar desses dados para apontar erros do próprio Estado. Então, uhum. abuso de guerras, perseguição de governos, mudança da própria ideia de internet. Se a gente olhar para o 2006 do Wikileaks, a internet é algo completamente diferente de 2006 para cá, portanto, 18 anos, né? 18 anos. Então, eu acho que por isso que isso é importante, sabe? Eu vi até nessa reportagem aí que a Natália Viana participa, ela diz: o acordo não foi bom, porque tá bom, ele foi liberado, mas ele teve que assumir a culpa de um crime que ele não cometeu, e porque ele estava realizando um trabalho jornalístico, isso pode ser um recado, e acabou sendo um recado no final das contas, né? Você vai publicar, saiba que o teu destino pode ser o destino do Assange, que por pouco não morreu preso, E né? o Snowden É, tá até hoje na Rússia, né? exato. Então são dois casos importantíssimos, acho que é um grande caso, uma grande questão. Aí eu acho que temos que comemorar, no meu ponto de vista, eu acho que temos que comemorar a soltura dele, né? E uma. Mas eu agora não lembro quem que eu vi, cara, falando sobre isso num podcast. Vão me perdoar, mas o cara disse assim: só que agora tem que cuidar, né? Não, se verem o Assange na rua, é melhor não ficar muito perto dele, não tomar o Sim, mesmo avião cara. que ele tiver, Sim. ver ele na Eu rua, muda acho. de calçada. Talvez xadrez verbal, cara. Que eu Xadrez ouvi também. verbal. Eu ouvi isso Xadrez também. verbal. Xadrez Então, acho que é verbal. o, é Foi o isso aí. pessoal lá, o Felipe, o do xadrez Foi. verbal. Acho que foi um. Eles comentaram lá. O que É me chama a verdade. atenção com relação ao Snowden e Assange, né? Que o Assange teve até envolvimento do governo brasileiro, né? Uhum. Tipo assim, não sei se intervenção, mas pronunciamento em favor do Assange. Sim, E teve. o Snowden, né, tá lascado até hoje, né? E o Uhum. Snowden, ele tem esse...
uma coisa que foi um grande mérito dele, né? Ele revelou que estava todo mundo sendo monitorado, inclusive o governo brasileiro, na época Dilma. Uhum, Né? uhum. Então ela estava sendo monitorada e inclusive os ministros e tudo mais. Né? Então é algo que chama atenção, sabe? É algo que chama Sim, atenção. Que, sim, o legal. Snowden tá lá ainda, mofando, É. congelando lá na Rússia, mas não sei não sei até que ponto aí o Itamaraty ou quem quer que seja aí tá considera diferentes as duas situações, não sei. Aí é algo que realmente precisa de mais informação. Eu preciso de mais informação sobre isso. Tenho A minhas Natália dúvidas. Viana, eu tô vendo aqui, a Natália Viana trabalhou, né? Isso você comentou que ela trabalhou com os caras da WikiLeaks. Então o relato do livro eu tô vendo aqui Sim, essa, né? ela teve no olho do furacão. Ela foi chamada para compor a equipe que primeiro se debruçou sobre as informações que ali estavam e para preparar o release disso para na Uhum. imprensa. Né? Então ela tá no olho do furacão. Ela estava realmente diretamente envolvida com a coisa toda. Tem um Né? outro livro do Assange, é, agora assim de improviso, eu não acharei. É O Processo. O processo. O Processo, eu tô te mandando aqui pelo. Se você Manda aí que quiser eu mostrar compartilho com o aí, mas pessoal. assim, tudo isso, se você nos ouve, estará lá. Tudo isso estará, né? Isso Tudo isso estará estará no show notes. no show notes. O processo, caso Assange e tal, Nils Melzer. Fica também a recomendação, ouvir o pessoal. Não li, mas o pessoal falando muito bem desse livro aqui também, né? Que explica Parece o Silvio Santos falando dos filmes, lembra? Eu não vi o filme, não vi. Década de 80, 90. Exato, Eu acho que exato. mais 80 que eu lembro, talvez, não sei. Eu não vi Eu o não vi filme. o filme, mas diz No que é muito bom. tempo, Mas diz que é no muito tempo bom. que não tinha streaming, né? Você via Sim. o que queriam que você visse, né? Aí no É, outro é. dia, engraçado, todo mundo comentava. Viu o filme ontem do Aham, Tela Quente? do Sim, Silvio que Santos. legal, né? As pessoas aí conversavam Agora entre nós já si. estamos com um assunto que vem pós-episódio, Pós, então. café, Frio e café café. expresso Café e expresso e café café frio. frio. Isso aí. Quer o Eu teu, dou meu? o Vai o teu meu. primeiro, vai. Eu vou dar o meu café expresso, acho que já tinha ficado claro, para NPD, né? Pelo caso Meta, Sem dúvida, acho que é vai uma dois. das. Vai dois, vai dois. Um Vai. café expresso para NPD, para Miriam, né? Diretora, relatora da decisão. Vale a pena ler, a decisão tá já aí pública, né? Então quem estuda proteção de dados tem a obrigação de ler, né? Mas quem Sim. gosta do tema, né? Mas é um dos grandes movimentos aí, como eu disse antes, da NPD, acho que desde o seu início. Perfeito. Então, assim, vai Tu os dois, também, ou então. tu também, né? Tá. Vai também, não, sem discussão. O meu café frio, cara, vai pra Apple. Que desde 2014, quando fez a migração do repositório lá dos pods em open source, fez a bobagem de não só inserir múltiplas vulnerabilidades no servidor, mas também de deixar os pods lá sem pai nem mãe para quem quiser assumir e botar o que quisesse no código. Tá. Então, vai para Apple meu café frio. Eu vou endossar o café frio do Hajihara, do nosso ouvinte Alexandre Ah, pro Hajihara, Perplexity. por Perplexity. Pô, então foi Pro dois café frio. Perplexity é ruim de falar para em face de eles estarem aí abusando no treinamento e no uso de materiais da internet. Então vai ser algo aí que a gente vai voltar a discutir. E se a gente não cuidar, viu? Esse é um ponto importante, né? Se a gente não cuidar de como regular as big techs no campo da IA, o futuro tende a ser bastante perturbador, assim, me parece, né? Esse é o momento. Se nós baixarmos a guarda, vai ser complicado. Então tá, agradecemos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui. Nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima. Esse negócio da NPD, Guilherme, ter agido, Uhum. assim, eu acho que nesse caso pontual aí agiu de forma. Acho que o timing foi bom, Foi. mas o mau uso de informações pessoais nessas plataformas já vem de mais tempo, né? Então, Ah, assim, sim. esse é só o próximo nível
né? E disparado por essa sede de dados aí para alimentar a IA. E o Facebook tem. Uma coisa é dado factual, né? Tu treinar uma Aham. IA com dados factuais, resultados de pesquisa, livros e coisas assim. Outra coisa é, eventualmente, tu treinar uma IA com informações sobre as pessoas diretamente, Claro. né? Que é o próximo passo aí, né? Até eu tava vendo aqui, Vinícius, não deu tempo de falar no Ah, episódio principal, mas a Google preparou um negócio chamado Notebook ah, LM. Já ouviu falar? não. Notebook LM, tô te passando o link aí. É um notebook que tu sobe os teus Printa. PDFs, teus dados. Na verdade, qualquer documento que tu queira subir para lá, Eu para vou esse compartilhar com o notebook pessoal LM, aqui, tá? A gente já terminou aqui, compartilhe, mas. compartilhe. Então, tu até tava testando aqui enquanto você falava. Então você sabe, eu tenho aqui os meus PDFs de artigos e livros e coisas, então você pode criar um notebook lá, sei lá, inteligência artificial, sobe as tuas fontes para lá, eu não sei qual é o limite aqui, enfim, sobe os teus dados Ele para diz lá. três aqui, três sources, pelo que eu vi na demo que tá aparecendo agora na tela aí, apareceu três sources. Só três? Não, mas acho que é mais. Acho que É, não é sei, até. é que apareceu, Tá, eu nunca usei, tá, eu tô vendo pela primeira vez esse negócio. tá, mas se tem, o limite é bem grande. E aí você fica conversando Ah, não, acho que ele é com. só o contador do que ele recebeu de fontes, Guilherme, Sim. só isso. E aí você fica conversando com ele com base nos papers ali que você subiu. Eu dei uma testadinha rápida aqui, funcionou bem, viu? Hein? Opa, Não alucinou, as perguntas que ele responde, ele dá a fonte, corretamente? isso aqui está em tal lugar e tal. Então, olha, bem legal. Pô, para estudar é legal. Aham, Então, imagina, você tem lá, eu preciso ler aqui 10 artigos. Claro, isso sem se discutir na parte, né? Será que a gente não precisa ler os 10 artigos? Ou se a gente vai resumir? Quais os efeitos das pessoas pararem de ler os artigos e contar com o apoio, né? De IA. Essa é uma outra discussão que eu acho que precisa ser aham. feita, mas assim, pode ser interessante. Eventualmente tem uma decisão aqui sei lá, da Corte de Justiça da União Europeia e Tribunal de Justiça da União Europeia. Eu não quero, né, ler a decisão de 120 Se páginas. tu Eu passa não a ali, de... leria. Eu passo ali e vou conversando com, né? Isso é bem interessante. É um negócio Uhum. bem legal. Ele dá as fontes. Qual o problema? O problema é que, tá, mas o que que eles vão fazer com esses dados que eu tô subindo para lá? Porque Tu eles leu a dizem política? Tu aqui. leu a política antes de usar, Não, não? não li a política, mas eles dizem ali, bem ali embaixo, você está no controle. You're in control. Melhor Bem encontro. embaixo Aham. ali. Aí, your personal data is not used to train notebook, so any private or sensitive information you have in your sources will stay private unless you choose to share your sources with collaborators. Ou seja, as informações privadas não continuarão privadas. Ele já faz essa diferença aqui, né? Nós não podemos, né, baixar a guarda para esses caras, né? Uhum. Então, tá, mas as que não forem privadas, e os meus textos acadêmicos que eu estou escrevendo aqui, ele vai usar para treinar as minhas ideias. Então, ao mesmo tempo que é bem interessante e bem útil, porque se funcionar, eu sempre quis algo assim, sabe? Eu sempre achei, né, eu quero dialogar com artigos que eu já li de repente, mas me ajuda Aham. aqui, sei lá, a procurar intersecções entre esse artigo, o que que eles convergem, o que que eles divergem, né? É, Guilherme, a política de privacidade que eles dão o link É a é, politicona grandona aquela de é a pra tudo. deles, cara. Tá, é. E aí é que tá dizendo aqui, ó, que itens que você criou nos fornece. Aí ele fala, ao criar uma conta Google e tal, não sei o quê, tá? Mas eles assim, também coletamos o conteúdo que você cria, de que faz o upload e o que recebe de outras pessoas ao usar o nosso serviço. Isso inclui e-mails enviados e recebidos, fotos e vídeos salvos, documentos e planilhas criadas e comentários feitos em vídeos do YouTube. Então, assim, É. a política que eles linkam não tá legal, não, cara. A política do Google, a política do Google é boa, né? Inclusive, se você for ver ali, tem os links, né, para você pedir exclusão de dados, por exemplo, já estão ali na política deles, né? Que foi Sim, uma sim. das críticas que a decisão da NPD fez com acerca do Facebook, que já tinha recomendado no passado, no outro procedimento deles, o Facebook parece que, a Meta parece que não cumpriu, né? Mas enfim, isso é interessante, viu? É uma ferramenta interessante, assim, eu vou. Essas ferramentas, isso eu tava até conversando com o pessoal ontem.
com o pessoal dos professores do curso de enfermagem da faculdade que tem aqui na cidade, que é a CETREM. E eles estavam. A conversa era justamente sobre o uso de IA. Uhum, E a gente estava falando sobre isso, que essas IAs que são genéricas, né, tipo o Perplexity, o próprio ChatGPT e tal, que é uma aplicação genérica de IA, né, uhum. ela tem tendência a ser, embora muito poderosa, né, baseada em modelos com 70, Sim. né, para cima bilhões de parâmetros, elas acabam não sendo tão eficientes quanto IAs talvez não treinadas com tantos parâmetros, mas com um Específicas, objetivo né? É, assim. mais específico, mais nichado. Tende a funcionar muito melhor. E aí, esse tipo de solução que tu dá alguns documentos, ó, é com base nisso aqui que eu quero conversar, tá? Uhum. Realmente, deixa muito mais específico o rol de coisas que ele vai trazer ali para fazer, para te dar as respostas que tu quer, as informações que tu está pedindo. Então a chance de alucinar acaba sendo menor, É. né? É bem Não, interessante. funcionou super bem É aqui. bem A interessante. questão é, estamos treinando também sistemas especialistas do Google aqui, que a partir de agora Com certeza, cara. Assim, vai ter todos os artigos importantes e as referências, e aí, né? eu Não estamos alimentando alguém que vai nos substituir, no final das contas, né? Na questão mais existencial, né? Opa, deu um negócio ali na eu abri tela. no Discord que apareceu, tem um canal do Notebook LM no Discord. Ah, E pois aí é, eu vi o que que era aquilo ali, né? é o canal, é o servidor do Discord sobre o Notebook LM. Todas têm, a Perplexity tem, Aham. a OpenAI tem. Então, eu cliquei ali e aí abriu em cima da tua cara aí no Discord. Mas já Uhum. saiu, já saiu, já saiu. Até ficou melhor com esse negócio em cima da tua cara, em vez de Tá você. bom, bom. Vamos terminando? Vamos lá que eu tenho que almoçar, já é meio-dia e 24 e já tem criança em casa, tá Ótimo. todo mundo se preparando para almoçar. Manda um beijo aí pro pessoal. Pode deixar que eu mando. E um grande abraço para quem nos acompanhou até aqui, né, Guilherme? Vamos lá. Beijão para a família aí, um grande abraço para quem nos acompanhou até aqui e não vou dizer até a Até a próxima de novo, próxima. que até a próxima já disse, É, né? mas enfim. Né? Um E abraço, pessoal. recomendem, compartilhem o nosso vídeo, deem like, se inscrevam no canal, tá? A gente tá. Lembrem que o Guilherme Ativem o sininho. ative o sininho, que é as palhaçadas todas. E no início, o Guilherme falou, né? Eu comentei, o Guilherme puxou, eu comentei. A gente tem conteúdo novo toda terça-feira às 8 da noite aqui no canal do Segurança Legal aqui no YouTube, tá? Não sei por quanto tempo, né? Porque eu vou ajustando os assuntos e tal. A ideia é que seja sempre na terça-feira à noite, mas isso eu vou ajustando conforme a nossa disponibilidade, as nossas agendas. Por enquanto está sempre sendo terça-feira às 20 horas ao vivo, tá? Então acompanha, entra lá e você pode fazer perguntas, pode mandar. Nos vídeos que já passaram, tá? Você pode deixar comentários lá com dúvidas. Aí eu vou Uhum. fazer resposta às dúvidas que forem colocadas lá, os questionamentos que forem colocados. E eu faço isso com resposta também provavelmente ao vivo, para ter chance aí de discutir com vocês, ficar mais perto de vocês. Beleza? Isso aí. Falou. Beleza, Um vamos lá. abraço. Grande Valeu. abraço, até Tchau, tchau. mais.